Depois eu vou perguntar isso por causa da placa de vídeo, depois que os caras acharam um jeito também de processar mais rápido relacionado à inteligência artificial. Com certeza. Mas então vamos para a inteligência artificial. Quando começa essa ideia de ter inteligência artificial e esse termo quando aparece? Então, eu diria que o começo da inteligência artificial, pelo menos do ponto de vista que a gente pensa modernamente, vem com... Vai voltar muito. Vai voltar muito. Leibniz em 1600. O quê? Leibniz em 1600. Como assim? Então, Leibniz, ele era um alemão, ele é conhecido principalmente por ele ter co-inventado o cálculo junto com Newton. Então, existe essa disputa, que até existia na época, de quem que inventou o cálculo, foi Newton, foi mesmo? Leibniz. Só que Leibniz, ele já Os tinha... caras mandando aleluia aqui no chat. Pô, os caras vão falar de inteligência artificial até que enfim, calma, aqui a gente tem toda a preparação, né? Pra vocês entenderem. Não, a gente vai usar tudo que a gente falou até agora, com certeza. Nada foi em vão. Então, e daí eu comecei a falar de Leibniz, né? Não, mas eu vou rapidinho por Leibniz, só 1 hora e eu consigo terminar. Não, Paulo Pirula. Então, Leibniz, o que ele já tinha pensado? Ele tinha pensado na ideia... Primeiro que ele era um engenheiro também, no sentido que ele construiu uma máquina. Ele inclusive, foi essa máquina que ele mostrou para a Royal Society, que é a Sociedade Real, eu não sei como é exatamente a tradução, da Britânia, e eles consideraram ele como membro, mas era uma calculadora extremamente sofisticada. Então ele tinha essa ambição de fazer um cálculo de raciocínio, muito parecido com o que a gente estava conversando sobre o problema da decidibilidade antes, um cálculo de raciocínio que conseguisse responder qualquer pergunta sobre o mundo real. Então, o que Leibniz observou, e eu acho ele um cara, assim, top gênios da história. Pra mim ele tá muito em cima desse ranking. Então, ele tinha pensado no seguinte, que quando você ensina para uma pessoa o algoritmo de divisão, você consegue que qualquer pessoa saiba dividir um número muito grande, desde que ela siga o algoritmo. Então, antes de existir uma regra fácil para resolver, por exemplo, a divisão, ou, por exemplo, de outros algoritmos, sei lá, o euclidiano e etc., o algoritmo de divisão, você precisava pensar naquilo de forma muito mais forçada, você precisava gastar muito mais recurso. Você gastava muito recurso do seu próprio, digamos assim, do seu próprio encéfalo, do seu próprio cérebro para pensar naquele negócio. E a partir do momento que alguém te ensina o algoritmo, acabou. Você sabe o algoritmo, você aplica o algoritmo, independente se o número é grande ou pequeno, você aplica ele e dá certo. Ele pensou o seguinte, bom, pelo jeito existe toda essa inteligência que a gente obtém como espécie quando alguém inventa uma notação inteligente. Então, Leibniz inventou, por exemplo, a melhor notação de cálculo. Talvez Newton tenha inventado o cálculo antes, mas Leibniz fez a notação mais útil, com certeza. E ela também é uma notação que deixa, digamos assim, o ato de mexer com o cálculo muito mais fácil. E pensando nisso, ele pensou, bom, e se eu inventasse digamos assim, uma linguagem simbólica e uma forma de manipular essa linguagem simbólica de forma que eu pudesse descobrir qualquer verdade sobre o mundo? E ele não queria só pensar nessa linguagem, ele queria também criar a máquina que executa ela. Então, de certa forma, isso talvez seja o começo da inteligência artificial, porque ele estava pensando exatamente num algoritmo que sabe pensar. Um algoritmo que consegue substituir a capacidade de racionalidade humana. Basicamente, Leibniz, se ele tivesse conseguido fazer o que ele fez, vocês já teriam perdido o emprego desde 1600. Desde 1600. Então... essa ideia dele foi esquecida por muitos anos. É uma das tragédias, eu acho que, digamos assim, da história do desenvolvimento intelectual, é que Leibniz, ele nunca teve um apoio, digamos assim, é que Newton era rico, Leibniz, ele tinha um apoio da nobreza, mas meio que eles queriam que ele trabalhasse com as coisas dele ao mesmo tempo, então ele nunca teve tempo para trabalhar nos projetos dele, e também ele não foi muito reconhecido depois da morte dele. Muita coisa foi esquecida, muita coisa foi deixada de lado. E essas coisas, boa parte delas tiveram que ser redescobertas depois. Por exemplo, tem uma brincadeira que eu faço com o Rolandinho, que é que Leibniz sempre pensou antes. Então, quase todos os assuntos do canal até agora, tipo, de algum jeito Leibniz cai pensou. nele, exatamente. A gente falou, por exemplo, no vídeo do George Boole. Leibniz pensou antes, assim, Como George Boole teve que inventar... Viajou. Nossa, Da Vinci é algo que eu queria fazer um vídeo sobre especificamente a ciência. O helicóptero, pensou em tudo, né? Não só isso, mas, por exemplo, tem coisas de Da Vinci relacionadas à anatomia humana que foram descobertas só de novo 150 anos depois. Isso é inacreditável. Sim, que daí ele não tinha descoberto, né? Ele teorizava, é isso, né? Ele não... Ele postulava, digamos assim, né? Mas Não. Ele tinha aberto corpos. Ele abria corpos. Descobriram de novo.
Porque ninguém tinha olhado. Ah, ninguém tinha visto Ninguém o tinha material dele. Não, ninguém tinha visto o material dele. É que assim, a história de Da Vinci, ela tá muito ligada com os codex dele, né? Que são os cadernos que ele tinha. Perfeito. Então, o Da Vinci, ele anotava quase tudo e é algo magnífico que vocês podem encontrar na internet. É só pesquisar, vocês conseguem... Teve uma exposição em São Paulo, inclusive, com vários desses codex. É muito maneiro. Legal. É muito maneiro. Não dá pra entender nada, porque ele escrevia de trás pra frente, às vezes em código. Mas, assim, é muito bonito. E dele botava as ideias mais malucas dele. Ele botava partes de conversas que ele tinha. Só que depois que ele morreu, é que, sim, Da Vinci... Ele não tava puro também, não, né? Não. Provavelmente não, assim. Tava alterado. Ele certamente pensava de um jeito muito diferente do que a gente pensa, assim. Ele sei lá, assim, era um tipo de imaginação extremamente visual. Então, dava pra ver que ele vivia a vida dele pensando em imagens e ele tinha esse poder de visualização muito grande. E daí, esses codex, depois que ele morreu, foram em parte vendidos para donos privados, porque ele já era um superstar, digamos assim, na época dele. Então, Da Vinci já era muito famoso. O Papa encomendava, queria quadros do Da Vinci, ele Agora falava, vou ver e te aviso, E aí, por entendeu? esses cadernos estarem vendidos, perdidos por aí, depois fomos saber que coisas que descobriram depois dele, ele já tinha descoberto... Inclusive, também, doideira. o Da Vinci, ele tem uma grande, digamos assim, ele tem um pensamento muito científico de um jeito que 100 anos depois só que surgiram pessoas que pensavam daquela mesma forma, né? Por exemplo, Galileu. E pelo fato de que, por exemplo, assim, ele não acreditava no que as pessoas diziam em livros sobre como funcionava o coração, por exemplo. Ele foi lá e foi investigar sobre e anotar coisas sobre. Então, por isso que ele fez várias descobertas que, digamos assim, se acreditava que era de um jeito, mas era de outro. Entendi. Voltando. Pro Leibniz. Então, Leibniz, ele já tinha pensado nisso, essas ideias foram esquecidas, até a gente chegar no começo do século XX, onde várias figuras começaram a pensar de novo sobre isso, em parte inspiradas pelo computador, mas, surpreendentemente, em parte inspiradas por psicologia. Inclusive, na história da inteligência artificial, existe essa coisa que eu acho muito interessante, que é o fato de que boa parte das maiores descobertas de inteligência artificial, inclusive das inteligências artificiais que a gente usa hoje, digamos assim, os fundamentos mais importantes até hoje foram feitos por psicólogos. Foram feitos por matemáticos, não foram feitos por engenheiros, nem cientistas da computação, porque eles se inspiraram no encéfalo humano. Então eles se inspiraram no cérebro humano, no jeito que funciona o sistema nervoso humano. Entendi. E também porque eles eram as pessoas que estavam interessados em inteligência artificial. Então, digamos assim, você vai para psicologia porque você quer entender como o encéfalo humano funciona e eventualmente você chega em, bom, só olhar pro encéfalo, só olhar para essas coisas não tá me dando nenhuma resposta, eu vou tentar construir essa máquina, eu vou tentar modelar isso matematicamente, daí isso é inteligência artificial. Então, por exemplo, começo dos anos 40, a gente tem um encontro do McCulloch e do Walter Pitts. Então, que são duas figuras, assim, muito distintas. Estará no nosso próximo vídeo. Já tá no nosso próximo vídeo. E, cara, é uma história muito maneira dos dois. O Walter Pitts era um cara que fugiu de casa com 15 anos, ele não teve uma educação formal, e daí ele encontra esse professor... professor de neuropsiquiatria, que era muito famoso, só que ele era uma figura. Ele tem uma entrevista dele na internet, dele dando entrevista sem camiseta, ele fumando cigarro. Pra caramba, sabe? Ele era muito excêntrico, ele era uma figura muito diferente, e o Walter Pitts super sério. E eles se encontram, e esse é o nascimento do primeiro neurônio artificial. Então, o interesse deles era pensar, digamos assim, modelar o funcionamento do cérebro humano, do jeito que neurônios funcionam no cérebro humano. E eles se encontram e o Walter Pitts traz essa ideia de como modelar matematicamente, o McCulloch traz essa ideia do entendimento da neuropsiquiatria, eles se juntam e eles concebem, digamos assim, o que talvez seja o começo de uma rede neural, que é até hoje, digamos assim, a base das inteligências artificiais que a gente usa até hoje. E o que é uma rede neural? Então, uma rede neural é basicamente a conexão de vários neurônios artificiais. Um neurônio artificial é essa modelagem que eles tentaram fazer do jeito que o neurônio funciona,
onde basicamente você tem entradas, daí você tem um jeito de somar no meio essas entradas, e daí você tem uma saída que só se ativa se a soma que tava ali no meio Passou de um certo limite. Né? passou de um certo limite. Eu acho que a gente tem uma ilustração... A gente tem um vídeo nosso que mostra isso. Né? a gente trouxe Mandaram? aqui, especificamente da rede neural. Sabe Tá. o título? É rede neural? O título que tá ali? Tá rede neural, provavelmente.